Os termos proféticos Gog e Magog têm gerado muita especulação ao longo dos séculos. Várias propostas de interpretação já foram apresentadas a fim de elucidar a questão. Mesmo assim, o assunto ainda parece envolto em mistério. Afinal, o que representam Gog e Magog no cenário apocalíptico? Muitos intérpretes acreditam que muitas profecias do Antigo Testamento possuíam uma aplicação local e imediata e, ao mesmo tempo, possuíam uma aplicação futura, distante, se cumprindo seja na era cristã ou no final dos tempos. Uma mescla de imediato com o escatológico. Então, de acordo com essa visão, enquanto o profeta dava sua mensagem, ocasionalmente ele fazia incursões proféticas e projetava suas profecias ao futuro distante. Porém, existe um problema básico a ser resolvido aqui. Qual o critério para a diferenciação adequada entre o que é imediato e o que é escatológico? Para resolver esse problema de diferenciação adequada, precisamos de um princípio de interpretação extraído da própria Bíblia, o qual nos proporcione o método pelo qual podemos distinguir com segurança o que o Espírito Santo quisesse que fosse de importância imediata e o que também teria uma aplicação mais distante. Atente para o enunciado desse princípio de interpretação que é extraído da própria Bíblia. As profecias com respeito à glória futura de Israel e de Jerusalém eram primariamente condicionais e dependiam da manutenção da aliança. Jeremias 18, versículos 7 a 10. Elas teriam um cumprimento literal nos séculos subsequentes se Israel tivesse aceitado totalmente os planos de Deus. O fracasso de Israel tornou impossível o cumprimento dessas profecias em seu propósito original. Contudo, isso não implica necessariamente que essas profecias não tenham um significado adicional. Portanto, essas profecias têm um grau de aplicação ao Israel espiritual. Mas até que ponto? É a própria Escritura que deve determinar isso. Assim há, tanto no Novo Testamento quanto no Espírito de Profecia, numerosas referências a escritores do Antigo Testamento que mostram como essas predições antigas, que deveriam ter sido gloriosamente cumpridas para a descendência do Israel literal, serão finalmente cumpridas para a descendência do Israel espiritual. Porém, nem todos os detalhes da profecia original podem se cumprir de maneira precisa, já que o ambiente e as condições são muito distantes. Como regra segura de exegese, deve-se assumir apenas as aplicações especificadas numa revelação posterior e atentar para as limitações que essa revelação subsequente impõe. O que passa disso se torna mera especulação, a qual não é base segura sobre a qual apoiar qualquer estrutura teológica. Agora vamos analisar os capítulos 38 e 39 de Ezequiel. Nesses capítulos aparecem os termos Gog e Magog. Temos que lembrar que esses dois capítulos são uma profecia contínua. Esta profecia descreve as hortes pagãs em um conflito militar contra um Estado judaico restaurado logo após o retorno do exílio. O nome Gog se refere ao líder dessa vasta coalizão de nações pagãs que atacariam Israel. Porém, esse nome não pode ser identificado com nenhum personagem histórico por pelo menos duas razões. Primeira, a raiz da qual o nome é derivado é desconhecida. Segunda, todas as vezes que esta palavra é usada na Bíblia, nenhuma referência lança luz sobre o seu significado. Portanto, é provável que Gog seja um nome abstrato usado por Ezequiel para descrever o líder das hortes pagãs que atacariam Israel. Em Ezequiel 38:2 fala de Gog, da terra de Magog. O nome Magog possivelmente é, como no caso anterior, um nome abstrato. Ok? Desta forma, o termo Gog é usado em conexão com Magog para simbolizar a vasta coalizão de nações pagãs contra Israel. À luz do princípio de interpretação aqui apresentado, Ezequiel 38 e 39 teria se cumprido literalmente depois que os judeus retornaram do exílio, caso eles tivessem atendido às condições apresentadas pelos profetas.
pelo fato de eles haverem se recusado persistentemente, a condição de prosperidade retratada em Ezequiel nunca se cumpriu. Consequentemente, não pôde haver o ataque combinado dos pagãos contra um povo que habitasse na prosperidade mencionada. Será que a profecia de Gog e Magog, apresentada em Ezequiel 38 e 39, terá uma aplicação futura? Segundo o princípio de interpretação mencionado, isso só pode ocorrer se escritores inspirados posteriores fizerem uma revelação subsequente. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, João faz a única referência direta do Novo Testamento aos símbolos usados na profecia de Ezequiel. Nesta revelação subsequente, é dito como esta profecia, que deveria ter sido cumprida em época anterior, terá agora um certo grau de cumprimento na luta final contra Deus empreendida pelas hortes ímpias, chamada de Gog e Magog. Assim como influenciava as nações pagãs contra Israel, no futuro próximo, Satanás incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Agora o conflito terá proporções globais e não estará mais restrita à esfera local, conforme indicado em Ezequiel 38 e 39. É importante destacar que Israel, no contexto do Apocalipse, é mais do que uma entidade étnica. Israel consiste daqueles que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, nem receberam sua marca sobre a fronte ou sobre a mão. Portanto, o Apocalipse entende Israel no sentido espiritual e simbólico, como designando os sobreviventes da história humana. É nesse contexto que os termos Gog e Magog representam todos os inimigos de Deus, de todas as nações ímpias que viveram em todas as gerações do mundo. Queridos, quando Jesus voltar, a partir desse ponto é que começa o milênio. Após o milênio, a Bíblia descreve em Apocalipse 21, versículo 2, que a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer do céu. Nessa ocasião ocorrerá a segunda ressurreição. Esta ressurreição é exclusiva para os ímpios. Os ímpios de todas as eras irão ressuscitar neste momento após o milênio. A Bíblia descreve então um campo de batalha no qual você tem a cidade santa que desceu e dentro dela estão todos os salvos reunidos. Fora da cidade, todos os perdidos. E aqui, pela primeira vez na história, nós teremos todos os seres humanos que já existiram na face dessa terra, vivos na mesma cena. Os salvos na cidade e os perdidos fora da cidade. É aí então que nós temos a batalha de Gog e Magog. Satanás irá reunir essas nações, como diz em Apocalipse 20, versículo 8, ele irá seduzir nações para um ataque final contra a cidade santa, com o intuito de tomar a cidade. Então ele reúne essa vasta multidão e o capítulo 20, versículo 9, na primeira parte, descreve então que eles marcham pela superfície de toda a terra e cercam o acampamento dos santos e a cidade querida. É nessa hora desse conflito, onde eles arremetem contra a cidade santa, que a segunda parte do versículo 9 diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, neste momento do ápice do ataque, cairá fogo do céu e irá destruir todas as tropas de Gog e Magog, juntamente com seu líder, Satanás. Pecado e pecadores deixarão de existir. Somente Israel sobrevive. Os judeus, os cristãos e todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus são deixados vivos. Este fogo, portanto, irá erradicar de uma vez por todas o pecado do universo. Esse mesmo fogo irá purificar a face da terra. O nosso mundo será feito novo. E aqui, após o milênio, após o pecado ter sido eliminado do universo, é que será a habitação dos salvos. Viveremos aqui para sempre. Portanto, Gog e Magog representa esse conflito final. Todos nós estaremos presentes um dia nesta cena. A grande pergunta é: em qual dos dois lados? Dentro da cidade, com os salvos, ou fora da cidade, com os perdidos?